Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo do grupo de estudos dos livros da codificação GEL, aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um evento que é realizado pelo Centro Espírita Luz e Verdade. Hoje estaremos entrando no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E para darmos início ao nosso estudo, estarei colocando aqui uma música, que é mais do que uma música, né? É uma oração. Então vamos lá. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união. Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver Nesse momento, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade unida, para que possamos, Senhor, agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui neste momento, buscando um pouquinho mais de aprendizado dentro dessa seara evolutiva que nos encontramos, esperando, Senhor, sermos merecedores dessa graça. E após essa oração, que nos falta muito, que tenhamos a possibilidade de entendermos a nossa situação, procurar fazer o melhor para as nossas vidas, para as vidas do nosso próximo também. Não há dúvida que a cooperação entre os irmãos, caridade, fraternidade, é a palavra máxima do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Obrigado por tudo. A espiritualidade unida possa estar conosco neste estudo e ajudar os nossos irmãos com boas intuições, boas vibrações na condução desse espírito. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora eu passo a palavra para a Lene. Seja bem. Então, boa noite, gente. Boa noite a todos.
Estamos aqui, né, mais uma vez, para dar continuidade aos nossos estudos com o capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Adriano, bota para mim aí o PowerPoint, por favor. Então, eu inicio hoje, depois a Ju vai dar continuidade, né, Ju? Adriano, se você puder colocar o slide grande, sem aparecer esses pequenininhos do lado, acho que fica melhor para as pessoas poderem ler. Isso, garoto. Obrigada. Então, é isso, né? Esse é o nosso capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Pode passar, por favor. A gente veio falando, né? A gente iniciou com a oração de São Francisco, essa música linda, como o Adriano falou, tanto nos toca, e eu acho assim, que tem muito a ver com esse nosso capítulo, né? Por isso que a gente optou por essa música. A Juliana vai falar depois de orgulho e humildade, mas não tem como eu não falar um pouco da humildade, né, Ju? Aqui tudo é humildade. E São Francisco de Assis, ele é a humildade, né? Ele foi essa representação da humildade, né? Então, mas por isso a gente pensou em trazer da humildade, da simplicidade. Essa frase que ele traz para a gente, que também tem tudo a ver com o nosso capítulo, né? Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Então, a gente tem que estar colocando sempre Deus, né, o nosso Pai, em primeiro lugar. É essa a ideia, né? Que a gente se eleve a Deus e que o mundo aqui, tudo aqui no mundo a gente já sabe, tudo é transitório, né? Então, não adianta, não é, o caminho com certeza não será esse, né? Pode passar? E aí a gente vai, então, iniciar com essa pergunta do livro Consolador, né? Emmanuel vai trazer para a gente algumas elucidações, tá? A gente começa aqui a pensar, a se situar. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. E como eu disse, né, almas simples e singelas é Francisco de Assis. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? Essa era a denominação, né, na época de Jesus, e eles dizem aqui que ainda hoje. E é por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia ao Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, a gente começa aqui a pensar, né? O que são realmente esses pobres de espírito? Como eu falei, né, o Consolador, né, o Emmanuel, na verdade, já nos situou aqui de que a gente vai pensar na questão da simplicidade, né? E esquecer ambição, egoísmo, pensar nessa coisa da simplicidade e da humildade, que, na verdade, a gente procurando no dicionário o significado de humildade, vem a ser simplicidade, né? E aí, então, o que vem a ser os pobres de espírito, que Jesus fala para a gente, né? Que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Kardec deixa claro logo que no início para a gente, que não são os desprovidos de inteligência, mas os humildes. E Jesus diz que é para eles no reino dos céus e não para os orgulhosos, que vem a ser o contrário. E reino dos céus, né? Que a gente lembra que é reino dos céus. Reino dos céus, na verdade, é um estado de felicidade plena, né? De uma doce paz, de uma deliciosa, deleitosa alegria espiritual. Então, é onde a gente vai chegar, né? A gente pretende chegar, né? Esse aqui é o nosso objetivo, é chegar nesse reino dos céus, é atingir o reino dos céus. Já a Haroldo Dutra diz também que são os simples de atitude perante a vida, o abatido, que sofre, o contrito, né? Ele usa vários termos, mas tudo vem a ser a mesma coisa. Os crédulos também, os ingênuos. E aí, quando ele fala aqui do que sofre, eu lembrei lá no capítulo que a gente estudou na semana passada, no Cristo Consolador, né, que a Ju trouxe para a gente, junto com a Adriano. No item 6, a primeira frase, ele diz assim: venho instruir
e consolar os pobres deserdados. Que venham a ser esses pobres deserdados, senão os pobres de espírito, né? E no item seguinte, que é o 7, ele fala também que vem trazer, na verdade, quem fala é o Espírito de verdade, tá? Isso aqui está na instrução dos Espíritos, né? Que ele vem trazer o remédio que há de curar. Vem trazer para os fracos, os sofredores, os enfermos, que são meus filhos prediletos, e vem salvá-los. Então, Jesus já vem anunciando isso, né? Antes desse capítulo, a gente já estava, tudo assim no Evangelho, ele vem se encaixando, né? É uma continuidade, como a gente tem comentado sempre, né? Que Kardec conseguiu colocar para nós de uma forma muito didática, né? De forma que tudo vá se encaixando, que uma coisa vem complementando a outra, né? Então, a gente já entende mais ou menos o que vem a ser, né? E aí, então, assim, esses pobres de espírito, eles estão desprovidos de orgulho, né? Quem tem humildade é desprovido de orgulho. Então, eles não tendo orgulho para atrapalhar a visão, conseguem perceber melhor as suas carências, as suas possibilidades, as suas maiores necessidades, e conseguem perceber o seu grau de adiantamento, que com certeza ainda não é grande, né? Então, esse grau de adiantamento, que é pequeno, a que chegaram até então, ele consegue comparar ao que pretende atingir, ao que acha que deve atingir, já que todos aspiramos à perfeição, né? Então, ele reconhece, dessa forma, as suas mazelas, né, as suas dificuldades maiores, os seus vícios, e o quanto ainda são carentes desse progresso espiritual. Então, por conta disso, se esforçam, lutam, né, para poder alcançar aquilo que acha que precisa, né, para esse maior progresso espiritual, para ir chegando mais rápido nesse reino, né, que a gente pretende alcançar, né? E aí a conotação que Jesus deu a pobres de espírito, então, foi diferente, né, da que era dada na época, e hoje também. São essas pessoas humildes, que a gente já falou, mas que levam a sério a educação moral, a transformação de si mesmos, porque eles consideram, né, mais importante para as suas vidas essa modificação interior. Nós já aprendemos também, com Kardec mesmo, que a educação moral ela é mais importante para o ser humano e também é a mais difícil de conquistar, né? Porque a gente pode conhecer muito, a gente pode se instruir, só que esse conhecimento ele não é suficiente, porque ele não vai servir para o nosso relacionamento com as pessoas, no sentido da nossa modificação, da nossa conduta para com as pessoas, né? Então, não basta o conhecimento, a gente precisa realmente mudar internamente, é a nossa educação moral, né? E os homens vaidosos e orgulhosos da sua inteligência, né, que se julgam tão importantes, que acreditam ser superiores a tudo, não admitem nada acima deles. E muitas vezes nós contribuímos para que essas pessoas se sintam tão importantes, né? Que são pessoas que são visíveis na sociedade, né? A gente tem diversas classes sociais acima, classes sociais abaixo, então só por estar um pouco mais acima, a gente já olha, talvez com uma certa admiração, né? E esses, então, que têm uma relevância maior ainda na sociedade, que trabalham, que desenvolvem projetos, os cientistas, né? Até médicos, mas esses que estão mais assim na mídia, talvez, até os próprios palestrantes. Muitas vezes nós conseguimos colocá-los num pedestal, um degrauzinho acima. A gente admira de uma forma que a gente coloca lá em cima, né? E aí isso faz com que eles também acreditem. Além deles já se sentirem mesmo, faz com que eles se sintam ainda mais. Então, isso é até um recado para a gente mesmo, né? Que a gente não deixe a vaidade, a nossa vaidade, o nosso orgulho aflorar quando um tipo de coisa dessa aconteça, né? Principalmente para quem é palestrante, porque isso com certeza vai acontecer, né? Então, que busque, né? Não se deixar levar pela vaidade, porque a gente sabe que isso pode realmente fazer com que a gente desça a ladeira abaixo, né? Vaidade e orgulho, difícil mesmo. Mas, então,
essas pessoas, né, por se sentirem superiores, eles acham que as coisas divinas são indignas de merecerem sua atenção. Eles são, na verdade, mais materialistas também, né? Porque eles não se preocupam com esse lado, eles só se preocupam consigo próprios. Então, eles não conseguem elevar-se a Deus. E demonstram também um certo preconceito, porque acreditam que as coisas divinas são boas somente para gente simples, né? Ou para os que eles caracterizam como os pobres de espírito, na verdade, que Jesus também denominou pobres de espírito, né? Então, essas pessoas acham que isso só serve, que as coisas divinas só servem para as pessoas simples, e não para eles, que eles estão superiores, né? Então, admitir que algo superior a eles, que exista algo superior a eles, poderia depreciá-los, né? Então, o orgulho impede que eles reconheçam que algo que esteja acima do seu entendimento, né? O mundo invisível para eles é só uma fantasia, tá? Isso para eles não existe, né? Mas a gente sabe que vai ser lá, né? Que quando eles chegarem no plano espiritual, é que aí sim os seus olhos abrirão e reconhecerão o erro que cometeram, né? E quantas pessoas, a gente tem relatos aí, principalmente no livro O Céu e o Inferno, né? De espíritos que traz para a gente de quanto eles se arrependem, né? Quando eles chegam lá de tudo que viveram, né? Que deixaram de fazer, né? Pelos equívocos que cometeram, né? E que a gente também, né, não pense que é pela baixa condição de vida material que a gente não caia nesse erro, né, nesse equívoco, que essa baixa condição material ou pela ignorância é que seremos conduzidos ao reino dos céus, né? Por favor, porque, na verdade, o que vai nos conduzir ao reino dos céus vai ser a simplicidade de coração, a humildade de espírito, porque a ignorância e a baixa condição de vida material não exclui a vaidade do orgulho. Tem muita gente orgulhosa aí de vida bem simples, né? Bem difícil mesmo, condição material. E os pobres de espírito, então, não tem relação com a questão material. Não é essa pobreza material, é sim uma diminuição, uma redução de algumas disposições ou até predisposições nossas, né, como a diminuição do nosso orgulho, da vaidade, da ambição, do egoísmo, né? E a humildade é a virtude que vai nos aproximar de Deus. É uma virtude que nos aproxima bastante de Deus. E o orgulho, um vício, né? Um vício bem ruim que nos afasta, que dificulta mesmo essa nossa aproximação. Porque o orgulho, ele é a revolta contra Deus, né? Cai Bachuta, eu tenho uma frase que eu trouxe aqui pra gente, que eu achei interessante, que ela diz assim: os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que nada sabem. Já dizia aquele nosso amigo filósofo, né? Antigo filósofo. Agora a gente fala um pouquinho, então, pode passar, por favor, Adriano? E aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, então, os discípulos, eles se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu. Respondeu e eu perdi aqui. Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, Jesus aqui toma como exemplo uma criança pela sua simplicidade e pureza de coração, né? Esse exemplo que ele quer dar para a gente é da simplicidade e da pureza. E é um modelo que ele nos apresenta para que a gente busque conquistar as virtudes tão necessárias na nossa elevação espiritual. Ele diz que espera, né? Ele deseja que nos assemelhemos a ela.
É essa a intenção de Jesus, é esse o objetivo aqui de Jesus. Pode ir para o próximo, por favor? Aqui, nesse item, Jesus vem falando com, na verdade, a mãe de Tiago e João, né? Que são os discípulos que tinham acabado de ser convocados por Jesus. Aqui também, para quem está acompanhando lá o Boa Nova, tem essa passagem no Boa Nova, não totalmente como ela está aqui, mas tem aqui, né? Que é a família de Zebedeu, no caso, lá no Boa Nova, né? Que é quando a Salomé vai a Jesus para pedir que ele coloque ao seu lado, né, tanto à direita quanto à esquerda, os seus filhos. Mas por que ela faz isso? Ela acredita ainda, como quase todos acreditavam, que o reino de Jesus era um reino material. Então, ela queria o melhor para os seus filhos, né? Ela não estava almejando esse mundo espiritual ainda, né? Até então, ela pensava nesse mundo material mesmo, né? Nessa riqueza, que ele sentasse do seu lado ali no trono dele, né? E aí Jesus vem dizendo que ela não sabia o que ela estava pedindo, né? Primeiro ele começa falando isso, né? Que ela não tem noção do que ela estava pedindo e pergunta a eles se eles beberiam do cálice. E aí Jesus vem falando então aqui: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe, a mim vou conceder. E isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, aqui, né, como eu já falei, ela queria que os seus filhos, na verdade, aproveitassem aquela posição do mestre ali, mas a posição material, né? Tirassem realmente proveito da situação. Era isso que ela queria, né? Como a maioria das mães quer para o filho, realmente, né? Então, ela queria barganhar ali com Jesus, né? Mas não é bem por aí, né? E aí Jesus diz, então, que não pode determinar quem vai ficar à sua direita ou à sua esquerda, porque essa decisão pertence, na verdade, a Deus, né? Nosso Pai. Que é preciso que demonstremos pelas nossas atitudes que nós somos realmente humildes e isso não compete a Ele, mas sim a lei suprema de Deus. Né? A lei suprema que nosso Pai criou para nós, para que daí realmente pudesse decidir para onde os seus filhos vão. Através de quê? Através dos nossos esforços, através dos nossos méritos, né? Nós é que temos que buscar isso. Não vai existir ali preferido por Deus, por Jesus, não vai existir privilegiados. Então, para alcançarmos realmente o reino de Deus, nós precisamos ter esse merecimento, nós precisamos fazer por onde. Então, é isso que Jesus vem dizendo para a Salomé, no caso, né? E aí, então, vamos para o próximo, por favor, que agora é o item 5, né? E aí Jesus, ele entra, né, na casa de um dos principais fariseus para fazer a sua refeição. E aí ele percebe que os convidados iam escolhendo os primeiros lugares, quando então ele resolve lá falar uma parábola para todos. Né? Então ele vem dizendo, quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e os vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso será, então, para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. E aí, então, Jesus vem nos aconselhando, né, ocupar os últimos lugares, porque ao pretendermos os primeiros lugares, manifestamos nossos sentimentos presunçosos, nossos sentimentos de superioridade, contrários
a prática da humildade, né? E os que se elevam pela fortuna, títulos e glórias, ao morrerem, se veem no plano espiritual desprovidos de tudo, carregam apenas o orgulho, que torna a sua posição ainda mais humilhante. Aqui no nosso livro, nós temos um exemplo, que eu acho que eu já até citei para vocês, mas se citei, eu vou comentar de novo, tá? Que é de uma realeza terrestre, está lá no 2º capítulo, que é Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Na Instrução dos Espíritos, que ela vem dizendo, logo no iniciozinho, né, depois que ela desencarna, ela chega lá no plano espiritual e fica surpresa, né? É a forma como ela chega, como ela se vê lá, porque ela foi uma rainha aqui na Terra. Então, ela começa, né? Ela diz que o orgulho me perdeu na Terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da Terra, se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus, mas foi uma grande ilusão. Uma enorme humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ora, como não compreendia a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez e se procuram na terra. Né? Essa aqui eu achei assim, muito, muito interessante, né? Que é a forma como ela se vê, como ela se arrepende, né? Que ela não sabia, ela não conhecia, né? Essas questões. E quando ela chega lá, que ela acha que ela ia ser recebida com pompas, no entanto não é, e vê os outros que estão acima dela, né? Que ela julgava serem inferiores a ela, no entanto, estão muito superiores, né? E aqui também, quando o São Francisco de Assis fala, né, que a gente precisa, não vamos procurar as honras do mundo, mas sim honrar a Deus, né? Essa aqui é a questão maior, né? Acho que tem tudo a ver. E tem também, eu só vou dizer que tem, mas não vou falar dela, mas tem a parábola do mal rico, que é o rico e o Lázaro, né, que também ajuda aqui nessa questão. Também é um outro bom exemplo aqui. Depois vocês podem dar uma olhada que tem aqui no Evangelho, tá? Tá lá eu vou falar dela um pouquinho, e não fala da minha parábola. Não, eu não vou falar, não. Eu só estou citando, então deixo toda para você, tá? Fica à vontade, querida. Que hora é? Agora eu me perdi aqui. Você me balançou, hein? Mas eu não vou te atrapalhar. Atrapalhei ainda não, atrapalhei? Aqui a gente tem ainda mais um exemplo aqui do livro Nosso Lar, né? Do filme também, né? Para quem viu o filme fica até mais fácil de lembrar, né? Que André Luiz vai pedir lá a Clarence para trabalhar como médico. Mas André Luiz tinha, na verdade, aquela coisa, né, aquela posição dele de médico, que ele tinha sido médico na Terra e queria trabalhar como médico no plano espiritual. Só que chegando lá para falar com Clarence, como tinha já uma outra pessoa conversando, Clarence muito inteligentemente atendia pessoas assim em dupla para que já facilitasse, né, ali esse processo, ele consegue compreender pela conversa dele com a outra pessoa que estava sendo atendida, que talvez não fosse bem esse o caminho, né? Que ele poderia ser um pouco mais humilde, descer um pouco desse orgulho dele, né? Se abaixar mais, né? Para que ele pudesse depois ser mais elevado, digamos assim. Então, ele aceita o serviço que tivesse. E, na verdade, ele começa, todos acho que vão lembrar, né? Limpando o chão, né? E Jesus vem dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele mostra isso na passagem que lava os pés de seus discípulos, né? Jesus não tinha títulos, não tinha nada, né? Ele foi a criatura assim, que mais curou, que mais acudiu à humanidade sofredora. Então, assim, é o nosso maior exemplo de humildade, que a Ju também com certeza vai falar, né, Ju? Aí a gente passa, então, aqui... já para os mistérios, tem só um trechinho aqui, esse finalzinho do item 6, eu vou ler aqui,
mas é rapidinho, é um trechinho curto. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Então, buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. E foi bem isso aqui que André Luiz conseguiu entender quando o Clarence estava conversando com essa outra pessoa que foi atendida junto com ele, né? Que não tinha o porquê ele procurar esse lugar lá mais elevado. Ele podia muito bem começar embaixo, né? Por baixo. E a gente entra aqui, acho que tem mais um slide aí, Adriano. Isso, obrigada. Nos mistérios ocultos, aos doutos e aos prudentes. Disse Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então, aqui, Jesus, na verdade, ele sempre recomendou aos seus discípulos que divulgassem a boa nova por todos os lugares, né? Por todos os povos, para todas as pessoas. E também nos diz que não ponhamos a candeia debaixo do alqueire. Por que, então, ele agradece a Deus por ocultar o conhecimento aos doutos e prudentes e revelar somente aos simples? É, no mínimo, curioso, né? A gente parar e pensar o que está acontecendo aqui. Tem uma certa contradição, né? Então, mas é que Jesus já havia observado que os simples, né, que eram aqueles que conseguiam compreender, que eles conseguiam já se libertar do passado e segui-lo, né? E buscar lá o seu exemplo, estar com ele. Já os outros, que eram os doutos, né, os que eram ditos como os sábios, não compreendiam o que ele falava. Será que, por serem inteligentes, eles seriam excluídos? Não teriam acesso à boa nova? Esses que já conquistaram a humildade, eles são os que conseguem conceber algo maior do que eles, e concebem e respeitam isso, né? Já as leis divinas foram criadas, né, por nosso Pai, foram criadas perfeitas, foram criadas, são leis imutáveis, né? São as leis que nos regem a cada um de nós, rege também o nosso planeta e a todo o universo, né? Aquele que aceita essas leis, aceita que as leis, na verdade, são iguais para todo mundo, né? São as mesmas para si e para todos, né? Tem muito mais facilidade de compreender, então, os ensinamentos do Cristo. Enquanto aquele que se coloca acima dessas leis vão ter muito mais dificuldade, né? E é isso que Kardec vem trazendo para a gente. Então, algumas pessoas que são mais desenvolvidas já lá no campo intelectual, muitas vezes elas desenvolvem o sentimento de negarem a Deus ou de não reconhecerem a sua grandeza. Para essas pessoas fica difícil, né, de compreender as questões do Evangelho, da fé. Para o materialista, qualquer preocupação além da matéria não faz o menor sentido, porque eles não acreditam. Eles não acreditam em vida após a morte, eles não acreditam na sobrevivência do espírito, né? Nem da pré-existência, né? Então não há por que se preocupar com algo que não esteja na matéria. Eles não têm com o que se preocupar, porque para eles não existe nada além, né? Então eles fazem, na verdade, eles desenvolvem, né, todo o seu trabalho no campo da ciência, né, da filosofia, que seja, mas estão vinculados aos segredos da Terra. Aquilo que é visto como o mistério, né, fica para aqueles que acreditam em Deus e o colocam acima de todas as coisas. E buscam, na verdade, o conhecimento espiritual, né, que é isso que a gente precisa estar buscando mesmo, né? Buscam essa luz. Alguns incrédulos acham que os espíritos deveriam se esforçar para convencê-los, né? Aí e ainda pensam e falam muitas vezes assim, né? Se existem esses espíritos, por que eles não aparecem para mim? Por que eu não vejo, né? Por que não fazem algo, né, para eu acreditar? Aquela coisa do espetáculo, né? E muita gente ainda vai nas casas espíritas pensando em ver isso lá, né?
porque ainda não são crédulos, na verdade, né? Então, eles acreditam que Deus é que deveria provar a sua existência, né? Grande erro, né? Grande engano, né? Porque, na verdade, isso é uma inversão de valores, né? Não é Deus que tem que buscar nos convencer de nada, somos nós é que temos que ir à busca, né? Temos que buscar Deus, nós é que precisamos buscar entender, né? Nos aproximarmos dele, buscarmos, enfim, essa luz, né? Nós não podemos nos colocar acima, né, do que nós realmente somos. Precisamos reconhecer o nosso lugar, né? Precisamos reconhecer a nossa pequenez, né? Aí vou ler um trechinho do item 9, que eu tenho também depois um exemplo para falar. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. E aí, falando em ferir o orgulho, né? Lá no livro Há 2000 anos, que tem gente aqui também que entrou no grupo, que está assistindo a radionovela, o senador Públio Lentulus vai procurar Jesus. E ele vai procurar Jesus porque ele tem uma filhinha muito doente, né? A filhinha dele está com lepra. Então, ele vai buscar Jesus para ver se teria como ele ajudar na cura da sua filha, mesmo ele não acreditando, porque ele não acreditava, né? A sua esposa é que convence a buscar Jesus. Então, ele teve, gente, essa oportunidade maravilhosa, né, de estar pessoalmente com Jesus. Imagina a gente de cara a cara com Jesus, né? Acho que eu ia ficar muda, não ia nem ter palavras para pronunciar. E Jesus lhe disse que se ele aceitasse as suas palavras ali, se ele confiasse, se mudasse as suas atitudes, se ele se renovasse, eles seriam poupados muito sofrimento, né? Eles seriam poupados muito sofrimento, né? Mas ele tinha que estar ali com Jesus, né? Acreditando naquilo tudo que ele dizia. Então ele fica assim muito impressionado com a visão de Jesus, aquela visão magnífica, né? Imagina aquele magnetismo todo de Jesus, né? Mas mesmo assim, ele impressionado com aquilo, ele não conseguiu fazer com que o seu orgulho, né, e a vaidade cedessem, né? Na verdade, o orgulho e a vaidade dele foram maiores, que eram muito grandes, né? Então ele não consegue modificar a sua maneira de ser e de pensar ali naquele momento. Ele não acreditou porque a sua filha foi curada, mas ele não acreditou que a cura tivesse partido de Jesus. E aí, durante ainda a sua vida, ele passa por sofrimentos, né, que termina até com o sacrifício da sua esposa, a Lívia, no circo. Quando ele estava sendo homenageado pelo imperador, ela é sacrificada porque ela já tinha se tornado cristã. E aí, então, depois de um tempo, né, ele reencarna, né, e aqui dizem, né, que é a encarnação de Emmanuel, né? Tanto como Públio Lentulus e como agora ele vem reencarnar 50 anos depois como escravo Nestório. Então ele de senador romano, né, ele passa a ser escravo, vem trabalhar também essa coisa do seu orgulho, né? Então ele vem trabalhando o orgulho e a sua vaidade. Nessa encarnação ele já vai dando testemunho da sua humildade. Ele passa a ser um seguidor do Cristo e também vai desencarnar da mesma maneira que viu os cristãos e a sua esposa serem sacrificados no circo de Roma. E aí o item 10, que a gente já vai acabar, tá, Ju? Já vou liberar para você, hein? O item 10 aqui, no iniciozinho, ele vem dizendo, perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes? Essas pessoas que são os incrédulos, né? Ele está falando dos incrédulos. Por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos,
Poderia, gente. Claro que poderia, né? Deus pode tudo. Agora, para quê, né? De que isso ia servir? Que mérito essas pessoas teriam? A gente já falou da questão do mérito, né? Que para que a gente alcance lá o reino dos céus, a gente precisa do esforço próprio, a gente precisa ter méritos, né? E ainda tem mais, tem pessoas que não cedem, né? Isso também está aqui no Evangelho. Nem as evidências, nem quando está vendo, as pessoas dizem acreditar no que estão vendo. Muitas vezes elas preferem se julgar enlouquecendo, né, digamos assim, que elas não estão muito dentro do seu juízo perfeito, do que acreditar naquilo que estão vendo. E aí a gente fala aqui também de Tomé, né? Tomé, ele não acreditou que Jesus tinha aparecido para seus amigos, né, para os discípulos, porque Jesus, quando aparece para os discípulos, o Tomé não está junto ali naquele momento. Então, os discípulos é que contam a ele, né, que Jesus estava de volta, que Jesus tinha aparecido, e ele diz que ele não acredita, que ele tinha que ver para crer. E aí Jesus aparece para ele, né? E aí quando Jesus aparece, ele viu, tocou em Jesus, e Jesus diz a ele: tu creste porque viste. Felizes daqueles que creem sem ver. E muitos de nós temos ainda essa dificuldade, né, gente? Muitos de nós estamos aqui desenvolvendo essa crença, né? Porque nós não vemos, a maioria, acredito, né? Mas tem uns médios aí que veem, né? Mas nós que não vemos, estamos ainda desenvolvendo essa crença. E também necessitamos da fé, é claro, né? E muitos só acreditam vendo, como Tomé, e outros nem vendo. Agora, esses que se negam a reconhecer a verdade, é porque ainda não amadureceram o suficiente, né, para isso, né? Precisa ainda amadurecer o espírito, amadurecer o coração, para poder compreender a verdade, né? Eles se negam a reconhecer a verdade, então precisam compreendê-la, eles não conseguem compreendê-la, para compreender e senti-la. Por isso que precisa tanto o espírito quanto o coração amadurecerem. E o espírito passa por diversas situações que vão enfraquecendo seu orgulho, que pode ser numa mesma existência ou em diversas existências, né? Assim como aconteceu com o Emmanuel lá, como o Públio Lentulus, né? O senador, e depois o escravo, né? Então, dessa forma, vai quebrando esse orgulho, vai enfraquecendo, né? Fazendo com que o espírito evolua, né? Que é esse o nosso objetivo, né? Só mais um exemplo aqui do André Luiz, ainda no nosso lar. Logo no iniciozinho, ele passa, né, começa assim o livro, e o filme também, com o André Luiz no umbral, né? Ele passa lá 8 anos, né, cerca de 8 anos no umbral, um período para ele longo, né, de sofrimento. Até que, finalmente, um dia ele consegue visualizar uma luz. Que luz era essa, né? Eram os espíritos, né, do nosso lar, lá do plano mais elevado do que, lógico, onde ele estava, que estava ali para resgatá-lo. E aí ele ainda, de forma orgulhosa e prepotente ali, ainda pergunta para eles por que demoraram tanto tempo, né, para chegar ali, para buscá-lo. Só que eles respondem para ele que eles estavam ali. Ele é que não conseguia vê-los. Por que ele não conseguia vê-los? Porque estava numa vibração muito diferente, né? Ele estava ainda com aquele orgulho ainda muito grande dentro dele. Quando ele consegue ceder um pouco, né, diminuir um pouco, reduzir um pouco o seu orgulho e se voltar, lembrar que existia alguém acima dele, né, lembrar de Deus e fazer uma prece, porque ele conseguiu realmente vê-los, que estava ali sempre perto dele, mas ele não conseguia até então. Então, meus amigos, era isso. Muito obrigada pela paciência mais uma vez. Eu passo para a Juliana agora, tá, Ju? É contigo, querida. Vamos lá. Então, continuando o nosso estudo, né? Uma boa noite, para quem ainda não desejei boa noite. E aí a gente para refletir, continuando aí como a Marlene estava dizendo, sobre essas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, né? Em alguns evangelhos a gente vê essa palavrinha, o em espírito, né? Então a gente pode dizer que os bem-aventurados são os destinados ao bem, né? Porque se nós formos buscar a tradução, né, o significado das palavrinhas aventurados, bem, a gente às vezes não consegue dar um sentido, né,
para que a gente possa compreender. Então, se a gente juntar as palavrinhas e tentar dar um significado, a gente chega a essa conclusão, né, que os bem-aventurados são os destinados ao bem. Então, bem-aventurados os aflitos são esses destinados ao bem porque passam pela aflição, né? Bem-aventurados os pobres de espírito que chegam ao bem, são destinados ao bem, porque a pobreza de espírito irá os ajudar, né, a seguirem com mais força, com mais fé, né, vivenciando os exemplos do Cristo, né, que esteve entre nós. E aí a gente entra nas instruções dos Espíritos, que vai nos explicar primeiro sobre o orgulho e a humildade. E aí é um belo puxão de orelha, né, desses amigos superiores que já estiveram na nossa posição, né, que já conseguiram subir os degraus aí do progresso e vêm, né, pela misericórdia do Pai até nós para nos auxiliar, para nos ajudar, né, na nossa caminhada evolutiva, para que nós muitas vezes possamos ter os olhos de ver aquilo que o orgulho ainda nos cega, né? Aquilo que o orgulho ainda nos cristaliza e não nos permite enxergar, né? Não nos permite ter clareza. Então, quando esse puxão de orelha vem para o nosso bem, né, é um puxão de orelha fraterno, carinhoso, né, que quer nos alavancar, nos impulsionar, né, para a frente, para o bem, porque somos destinados ao bem, né? E aí a gente começa a tentar compreender todas essas colocações até o exemplo maior que foi Jesus, né, que veio para estar entre nós, né, abrindo mão de todas as suas conquistas, porque ele já não precisaria mais estar conosco aqui no planeta, né, no mundo físico, aqui no nosso planeta, mas abrindo mão pela sua bondade, pela sua imensa misericórdia, né, pelo seu amor, por ser nosso modelo e guia, ele abre mão de tudo isso e vem estar conosco, vem exemplificar os seus ensinamentos para cada um de nós, nos deixando a prova de que todos nós somos capazes de ultrapassar as dificuldades, de aprendermos com elas e de sermos melhores, né, de caminharmos sempre buscando o melhor que nós pudermos doar a cada dia, né? E aí, quando a gente consegue compreender, então, o orgulho, né, como sendo esse grande valor, né, que a gente dá para nós mesmos, né, essa busca que nós achamos que já chegamos à perfeição, né, de que somos melhores, de que sabemos tudo, de que podemos tudo, né? Nós vamos o quê? De contra tudo aquilo que o mestre veio nos ensinar, né? Tudo aquilo que a doutrina dos espíritos vem nos colocar, dizendo que nós somos espíritos ainda em construção, porque todos fomos criados simples e ignorantes. E está aqui nas instruções dos espíritos, né? Nosso Pai não nos diferenciou em hipótese alguma, né? Nós fomos todos criados da mesma maneira, temos todas as mesmas oportunidades para progredir. Mas aí a gente entra numa palavrinha, né, chamada o livre-arbítrio, né? Que aí vai ter as suas consequências para cada um de nós, né? Nós somos livres para semear, mas a nossa colheita ela será sempre obrigatória, né? Nós não poderemos jamais fugir dessa colheita. Então, quando nós nos colocamos nesse sentido de que já sabemos tudo, de que podemos tudo, de que somos melhores do que todos, nós vamos deixando inflar o nosso ego, né? Vamos deixando que as coisas do mundo material sejam mais importantes do que aquilo que podemos trazer em nós, né? Transformando sempre para a importância espiritual, para tudo aquilo que nós vamos conquistando espiritualmente falando, que nos ajuda a compreender o reino celeste, que nos ajuda a compreender a felicidade futura, né? Tudo aquilo que o Evangelho vem nos colocar. E aí vamos por partes, então, nós separamos alguns pedacinhos para que a gente possa ir conversando. E aí nós achamos uma definição de humildade que se encaixa muito bem aqui com o comecinho do nosso estudo. E aí está assim para a gente.
é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações, as suas próprias fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Então, seria o oposto do orgulho, né? Que nos envaidece, que nos torna arrogantes, que nos estimula a acharmos que sabemos tudo, que somos melhores que todos. A humildade não, ela é uma virtude que vai nos ajudar a nós conhecermos as nossas próprias limitações, as nossas próprias fraquezas, né? E agirmos de acordo com essa consciência, sabendo que não podemos ferir o outro, nos achando melhores do que ele, né? Achando que já sabemos tudo, que podemos tudo. Então fica aí esse contraponto, né? Essa definição de humildade, essa busca pela humildade, para que o orgulho não vá se apoderando cada vez mais do nosso viver, né? Das nossas colocações diante do mundo. Então, o Espírito fala assim para a gente nessa primeira mensagem: vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Porque aqui eles se colocam na posição de ajudar, de amparar a cada um de nós, porque eles já vivenciaram esta etapa. Então, eles têm como nos aconselhar, como nos ajudar, né? Como dissemos agora há pouco, porque eles já vivenciaram essas experiências. Então, eles sabem muito bem como é que nós nos sentimos, como é que nós nos comportamos, e aí eles vêm em nosso auxílio. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Então, tá lá, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que nós vamos amar ao próximo se nós não temos caridade? Né? Se nós não conseguimos olhar para o que está ao nosso redor, só olhamos para nós mesmos, né? Este sentimento nivela todos os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos. Justamente o amar ao próximo, né, é o dever auxiliar mutuamente, né? É conduzir ao bem, é induzi-lo ao bem, é querer para ele todo o bem que queremos para nós mesmos. Então, nós vamos no auxílio, né? Nós vamos numa ajuda, nós somos solidários uns aos outros. Por isso, esse convite do amor ao próximo entrar aqui na questão com tanta perfeição, né? Cair como uma luva aqui para nos chamar a atenção, para que a gente possa realmente fazer parte deste trabalho, né? Deste trabalho de trazer, de auxiliar, de ajudar, de amparar a todos aqueles que estão próximos de nós. Então, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas, o exemplo maior, o Mestre Jesus, aquele que esteve entre nós, que viveu conosco, né, fisicamente, e que nos deixou tantas lições e, maior ainda, tantos exemplos a serem seguidos, né? Exemplos vivos que nos falam e que nos tocam até hoje, que nos convidam a reflexões, as nossas reflexões mais íntimas, né? Aquilo que nós realmente sabemos que é o nosso dever, que nós precisamos cumprir, porque nós temos essa confiança do Mestre Jesus. Ele sabe em que em um determinado momento nós vamos despertar, né? Seria bom que um pouco a cada dia, né, para que essa jornada de progresso ela fosse sempre acompanhada de harmonia, né? De situações que não nos levassem a extremas dificuldades. Mas sabemos que não é possível, porque se ainda estamos neste mundo de provas e expiações, é porque precisamos dessas alavancas, né, para nos impulsionarem aí nesse rumo da busca pelo progresso. Então, a partir daí, nós sabemos que temos que estar muito atentos, sempre vigilantes, para que as coisas do mundo não se façam mais presentes, né, materialmente, do que o verdadeiro reino, que é o reino espiritual. Então, o Espírito continua dizendo para a gente, o orgulho é o terrível adversário da humildade, justamente porque o orgulho nos cristaliza, né? Ele vai nos cegar, não vai nos deixar ver o quanto estamos sendo falhos naquilo que estamos fazendo, com aquele que estamos lidando,
né, com aquilo que nos propomos a realizar, né? Então, essa cegueira vai impedir que a gente possa enxergar de maneira clara o que precisamos mudar. E quanto mais orgulhosos, mais cristalizados ficamos. E aí, mais perigoso ainda é esse terreno que nós estamos aí, né, a semear. Então, precisamos estar sempre vigilantes, desde as pequenas coisas até aquelas mais sérias, mais graves, que nos chamem mais atenção, né, que nos peçam mais atenção. Então, que nós possamos sempre estar vigilantes aí. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Então, por que eu vou achar diferença entre a veste, né, do pobre e do rico, se nós temos o mesmo envoltório? Ora estamos na opulência, ora estamos na dificuldade. Ora a bonança, outra hora a provação. Né? E é assim que nós vamos evoluindo, é assim que nós vamos conhecendo as situações que se apresentam para a gente pela justiça do nosso Pai, do nosso Criador. Nós não podemos esquecer da lei de causa e efeito, né? Se temos a vivência na bonança e a vivência na provação, está lá na lei de causa e efeito. Nós vamos ter que, uma hora, colher aquilo que plantamos. E essa hora só chega a partir do momento em que estamos prontos para compreendê-la. Né? Dificuldades, claro, nós já falamos aqui e vamos continuar falando o ano inteiro. Né? Nós sempre teremos, porque ainda estamos no caminho da evolução, né? No caminho do progresso. Mas temos que ter a confiança e a vontade, né? Para seguirmos adiante, sabendo, e aí nós vamos ver um pouquinho mais lá para o final, que é a fé raciocinada, né? É esse convite que o Criador nos faz para que nós possamos seguir com mais segurança na nossa jornada. E aí o Espírito continua. Ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? E aí nós lembramos da parábola do mal rico, como a Lene deu o exemplo, né, lá na explicação dela. E foi tão interessante porque a sintonia mesmo, né? A gente acaba buscando até exemplos muito parecidos, não, e então quando usamos o mesmo, né? Então a parábola do mal rico está lá no capítulo 16, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E ela fala justamente isso para a gente, né? Era o mal rico que vivia na opulência, na vaidade, né? Tinha tudo e não se importava nem com as migalhas que caíam de sua mesa para dar de comer a um homem faminto que vivia à sua porta, que era Lázaro, né? E quando os dois desencarnam, né, e chegam ao plano espiritual, eles se encontram em locais completamente diferentes, né? Lázaro se encontra no seio de Abraão, né? E o mal rico também chama por Abraão, né? Só que precisa chamá-lo de longe, porque ele ainda não consegue compreender, diante de tantas dificuldades que ele passa ali, de tantos sofrimentos, de tantas provações naquele local em que ele está, por que ele ali habita, né? Enquanto ele vê Lázaro lá ao fundo, de longe, no seio de Abraão. Esse seio de Abraão é o que se chamava de banquete na época, né? Eram aqueles convidados de honra, né? Então Lázaro passou pelas provações em vida, né? Com as suas chagas, com as suas enfermidades, passando necessidades como a fome, o frio, e ali na porta do mal rico nunca foi socorrido, nem com as migalhas que caíam da mesa, né? Então a gente vê e a gente percebe que não há uma diferença, como a Lene falou no próprio estudo dela agora há pouco, não é questão de bens materiais, né, de ter bens ou não, é você ser rico, né, é você ter a riqueza do que você quer doar, de sentimentos, né, de bondade. Aí a gente lembra de uma outra passagem deste mesmo capítulo 16, que é Jesus em casa de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, que tirava do seu povo para dar a Roma, né? Mas dentro de todo um contexto, que lá no livro Boa Nova vai contar muito bem para a gente, eu acho que é o Servo Bom, se eu não me engano, o capítulo, toda essa história de Zaqueu, mesmo vivendo na riqueza, né, tendo boas condições, Zaqueu se preocupava com os outros,
Ele ajudava aqueles pais de família que não tinham emprego, que precisavam dar de comida aos seus filhos. Ele ajudava os seus funcionários, os seus servos da época, né? Fazendo tudo o bem que ele podia para auxiliá-los na sua jornada, no seu trabalho. Enfim, ele era um homem que usava da sua riqueza para fazer o bem, para dividir com quem precisava, né? Então, por isso, quando o Lene falou, eu guardei bem essa colocação, de que não é a questão da riqueza material, né? A gente está falando aqui da riqueza de sentimentos, do que a gente pode fazer para ajudar o outro, né? Para servir ao próximo, para que a humildade faça parte desse trabalho junto conosco, né? Para que a humildade faça parte dessas tarefas e que jamais o orgulho possa vencê-la, né? Possa se sobrepor a ela nas nossas atitudes, na nossa maneira de lidar com o outro, né? Lá no Livro dos Espíritos, a gente sabe que os espíritos falam para Kardec que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza, né? Isso é claro, porque a riqueza, ela nos induz às facilidades, né? Ao ter, ao achar que somos melhores porque temos materialmente. Mas sabemos que para todos não é assim, porque muitas vezes vivemos nas provações, nas dificuldades materiais, mas nem assim nos afastamos do orgulho, da soberba, né? Porque provavelmente já trazemos isso na nossa bagagem espiritual e vamos ter que vivenciá-la cada vez mais para que possamos nos separar dela de vez, né? Para que possamos ter essa conquista da humildade, da benevolência, né? Do perdão, da misericórdia, seja uma conquista nossa, que já faça parte aí dessa bagagem boa que a gente tem que levar, né, como espíritos que somos. Então, continuando um pouquinho mais, estou olhando aqui a hora, mas o tempo tá bom. Então, o espírito continua falando para a gente: concordais em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Ou seja, aquele que chega, né, pedindo o auxílio, será que simplesmente dar a esmola vai fazer com que ele se sinta melhor? Às vezes, aquele que pede, é claro que o pão vai alimentar a fome dele no momento, mas às vezes ele está precisando de um sorriso, de um aperto de mão, de uma atenção, uma palavra que você troque, né? Quem nunca ouviu um bom dia de uma pessoa, né, cruzando ali na rua, ou no transporte, ou no seu trabalho, enfim, ou quando você vai doar alguma coisa a alguém que você pergunta: posso te ajudar em mais alguma coisa? Qual a sua necessidade no momento, além dessa que você está precisando do alimento, da medicação, né? Muitas vezes até a gente se coloca no lugar do outro durante as enfermidades. Então, as enfermidades que ficam mais vulneráveis, né, que ficam mais ali à mostra para a gente, quantas pessoas passam até longe, porque não querem nem passar por perto? E aquilo, a pessoa que está enferma, a pessoa que passa pela situação, ela sente todas aquelas vibrações. Então, isso também é a falta de caridade, né? Por isso que o Espírito aqui fala para a gente, apertar fraternalmente a mão, né? Dar a atenção, não só a esmola material, né? Mas dar a atenção àquilo que realmente o outro precisa de você, né? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivo-vos ambos, que diferença haverá entre vós, né? Nós, espíritos que somos, que diferença haverá entre nós, né? Tirando as roupas bonitas, as roupas mais usadas, aqueles que têm roupas rasgadas, né? Tirando essas vestes materiais, não há diferença. Somos todos espíritos que estão construindo na sua jornada evolutiva, né? Então, precisamos muito desse trabalho de harmonia, de equilíbrio, buscar esse equilíbrio todos os dias, para que nós possamos sempre olhar para o outro com os mesmos olhos que desejamos que o outro nos olhe, né? Independente da nossa situação, independente do que estejamos passando, seja de dificuldade ou não, né? A nobreza do sangue, dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo.
Aí vou eu pegar outro exemplo de Leme, né? Do senador, que naquela encarnação, né, vem com a prepotência e o orgulho, né, de um homem da lei soberano, e depois como um escravo, né, para passar por todas as situações que ele provavelmente nunca imaginou vivenciar, né, por toda a sua opulência como um senador. E aí conhecer o outro lado da moeda, né, o outro lado da face, né, passando pelas situações em que o escravo também precisou vivenciar. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezastes? Olha a lei de causa e efeito aí novamente, nos acompanhando e nos chamando à nossa responsabilidade, né? Porque nós precisamos compreender que tudo isso que nós fazemos, de bom ou não, não vai se extinguir com o envoltório físico, né? Com o nosso corpo material. Não, isso vai conosco, na nossa bagagem espiritual, né? Nós vamos ter que dar conta e ter que responder sobre tudo isso que fizemos ou que deixamos de fazer, né? E aí, continuando, lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que ela te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora. Então, não deixemos que o orgulho nos entrave, não deixemos que o orgulho nos faça lamentar quando a morte nos chegar, né? E nós nos depararmos com a verdadeira situação em que estamos, de espíritos que somos, né? Despidos dessa carne, deste corpo físico, nos depararmos com as nossas atitudes que não estão mais cobertas pela máscara da veste, né? Que nós precisamos realmente dar conta de tudo aquilo que semeamos durante aquela determinada encarnação, né? Então, na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, as virtudes, sim, elas é que vão nos distinguir aos olhos de Deus, para que Deus saiba quem está no seu tempo, né? Quem é que pode caminhar para um lado, quem é que pode ir na direção do outro, quem é que pode executar tais tarefas. Então, as virtudes, sim, elas vão nos distinguir, porque vão nos ajudar nessas colocações das tarefas que vamos ter que vivenciar naquela nossa próxima encarnação, né? Mas, tirando as virtudes, todos nós somos iguais aos olhos do nosso Pai, né? Eles permanecerão, os nossos corpos físicos, né? Permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm os seus títulos de nobreza. Então, todos os títulos que conquistamos no mundo material, esses ficam e perecem no mundo material, né? O que nós vamos levar conosco são os títulos que nós conquistamos através da caridade e da humildade, né? Do bem que fizemos, do bem que nos colocamos à disposição para realizar, né? E aí, o Espírito dá um exemplo aqui muito bonito de humildade de uma pobre mãe, né, que pede pão para os seus filhos que passam fome. E ele fala aqui: és mãe, teus filhos sofrem, sente frio, tem fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. A humilhação aqui não é a humilhação que a gente compreende como uma pessoa pedindo. Não, ela se coloca longe de fazer isso, deixando o orgulho de lado. Ela se coloca por um amor muito maior, que é pelo amor aos seus filhos, né? Pelo amor aos seus filhos, ela não vê medidas, né? Ela não se priva de esforços para conseguir o alimento para eles. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus, né? E apesar de todas as dificuldades, essa mãe confia e ora, porque ela sabe que jamais será desamparada pelo Pai maior, né? Pelo Criador.
Então, é o exemplo que o Espírito nos dá, nos convidando a essa reflexão, né? De até onde nós podemos nos deixar levar pelo orgulho, né? E até onde nós podemos deixar que a humildade se faça presente para que nós possamos ajudar aqueles que estão conosco. Que é essa mãe ajudando, né, a alimentar os seus filhos, né? Então, continuando aqui, a gente já está caminhando para o finalzinho, porque o outro ponto é bem pequeno. O Espírito continua: todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade, né? É a indulgência para com todos, né? É saber perdoar. É nós nos colocarmos na posição do outro, que se nós estivéssemos na posição dele, também gostaríamos que ele nos perdoasse, que ele fosse indulgente conosco, né? Então, suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde, né? Porque nós não revidamos o mal com um mal ainda maior. Joana de Ângeles tem uma frase muito bacana que ela fala assim: o que me torna um ser mau é o mal que eu faço aos outros, né? Então, é muito interessante a gente parar para refletir sobre essa frase dela, né? Nós não somos maus, mas nós nos tornamos maus quando nós fazemos o mal para o outro. Porque nós não vamos nos colocar no lugar do outro. Se nós nos colocarmos, nós vamos perceber que não queremos esse mal para nós. E assim não vamos fazer para aquele que está próximo de nós, né? Então, que nós possamos colocar sempre a humildade à frente, né? Junto com a caridade, com a benevolência, né? Com o perdão daqueles que nos ofendem, né? Para que nós possamos seguir, para que nós possamos confiar, porque a gente crê e ora, né? Lá como aquela mãe, mas ela realmente ela confiava, ela dava provas da sua confiança. Só quando a gente crê e ora e não pratica, né? Não realiza, aí nós não podemos ficar sentados de braços cruzados esperando, né? Nós precisamos vivenciar, nós precisamos acreditar, né? Trabalhar por isso. E aí, o Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e de tudo abandonastes, exemplos e preceitos, né? Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus ao vosso jeito. Aí nós, rapidamente, né, para nos acalmarmos, né, das nossas grandes paixões, né, desses vícios que ainda trazemos, nós fizemos um Deus do nosso jeito, né? Segundo uns, terrível e sanguinário, aquele Deus punitivo, né, vingativo, que nos castiga. Segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um vai adaptar aos seus gostos e às suas ideias. Mas nós temos que ter consciência que o nosso Pai Criador é único, né? E como já dissemos lá na frente, nos deu as mesmas oportunidades e continua esperando de nós o melhor que pudermos fazer, né? Em nome dele, né? Por amor a ele, que é a garantia, né? É a única certeza que temos, que é o nosso Pai, né? É o nosso Criador. Então, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina, que ele vos vem trazer, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, né? E aí nós vamos percebendo que depende realmente só de nós, né? É a nossa responsabilidade diante das coisas que nos chegam, diante dos compromissos que assumimos, né? E quanto mais nós sabemos, quanto mais nós conhecemos, mais responsabilidade nós vamos tendo aí nessa condução, na nossa condução, né? Do nosso dia a dia, do nosso bem viver, para que nós possamos trazer dentro dessas leis divinas, né? Que nos são colocadas, a nossa responsabilidade diante das nossas ações, das nossas condutas, né? Aí um pouquinho mais à frente,
terminando esse nosso item 11, como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, e não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências, né? E aí a gente tem um convite muito bacana aqui para nossa reflexão. Por que, a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresenta-se em qualquer parte um rico debochado, pedindo de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo, com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que eles possuem, ou pelo nome que eles usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Porque eles encontram no mundo material a sua satisfação, né? E aí, achando que estão certos, que estão no caminho correto, continuam ainda mais cristalizando esse orgulho em si mesmo, né? Isso serve para todos nós, né? Ao que nós realmente damos o verdadeiro valor, né? Aquilo que é realmente o que nós necessitamos olhar. Se é aquilo que nós queremos para nós, se é aquilo que nós achamos importante, fará bem para nós e para aqueles que estão próximos, né? Se aquilo realmente nos trará felicidade, né? Nos contemplará ao reino celeste, né? Ou se aquilo é do mundo, passageiro, que também vai se acabar com as coisas materiais, né? E aí, fechando esse item 11, nós separamos um trechinho aqui do livro Boa Nova, que fala muito bem de um diálogo lá no Sermão do Monte, né, entre Jesus e Levi, e Jesus fala assim para Levi nesse finalzinho, fechando mesmo esse item 12 aqui para a gente, quando ele fala dos homens, né, da raça humana, de Deus ter enviado um poderoso remédio para todos os males, né, que veio ao socorro pela sua misericórdia, né? E ele nos chama ao cumprimento desses deveres. E aí, Cristo fala assim para Levi, lá no livro Boa Nova: os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que o acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Quer dizer, eles quebraram aquelas correntes que os cristalizavam no orgulho, na vaidade, né? Na arrogância, na soberba. E aí eles se levaram, se deixaram marchar para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas, né? Então são todas essas dificuldades que Deus nos dá as oportunidades para que a luz se acenda em nós, para que nós realmente saiamos das trevas, né? E compreendamos a luz. E a luz é essa superação das dificuldades, né? A que nosso Pai nos convida todos os dias. E aí, chegando no item 13, caminhando aí para o finalzinho do nosso estudo, a missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais, né? Eu só sei que nada sei, né? Que nós não venhamos a achar que sabemos de tudo, que somos os sabedores de tudo, né? Que temos tudo ao nosso alcance, que não temos mais nada a conquistar, mais nada a conhecer, mais nada a aprender, né? Porque aí a vaidade realmente vai nos cegar, né? A arrogância vai nos conduzir a erros, e a erros que são
cada vez mais prejudiciais ao nosso progresso, né? E que quer que utilizeis para o bem de todos. Deixa eu ler esse pedacinho aqui para ficar mais claro. Aqui. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilize para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podereis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Né? A gente lembra lá da lei de cooperação que Emmanuel nos fala no livro da Esperança. Né? Então, usa da inteligência que Deus te deu para seguir, sim, fazendo as tuas conquistas, mas não te esqueças de levar contigo aqueles que estão à tua volta, aqueles que estão próximos de ti, cooperando com eles nessa tarefa, né? Fazendo com que eles também possam se colocar como instrumentos para serem desenvolvidos nesta seara, né? De amor que o Pai nos coloca. Aproveita a tua inteligência, a oportunidade de desenvolvê-la para o bem maior, para o bem comum, né? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada, né? E aí é a consciência que vai nos dizer quando nós empregamos essa inteligência para o bem ou não, né? Se todos os homens que a possuem dela se servirem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Mas nós sabemos que ainda não é assim, né? Nós sabemos que ainda precisamos, através do processo reencarnatório, né, de oportunidade de encarnação em encarnação, irmos fazendo as nossas conquistas, né? Irmos compreendendo que a sementeira, ela vai ser ali o que nós temos nas mãos para uma colheita no futuro, né? Mas que nós temos as oportunidades das várias encarnações para que essas sementes sejam cada vez mais boas, né? Que sejam cada vez melhores. Nós plantemos cada vez melhor, para que essa colheita, que são as nossas vidas que estão, né, no porvir aí, possam ser cada vez mais utilizadas para o trabalho, para o bem, né? E essa fé raciocinada, porque desde o momento em que desenvolvemos a inteligência, né, desde o momento em que temos a oportunidade de trabalhar a inteligência para o bem, nós temos a responsabilidade da fé raciocinada, né? Aí chegando a vez da razão. Então, de buscarmos através das nossas conquistas mais íntimas, né, fazer aquilo que o nosso Pai maior espera de nós, sabendo do nosso compromisso de humildade, de amor, né, de trabalho para com todos aqueles que estão juntos de nós, né, para que nós não sigamos pelo caminho das misérias, né, das misérias humanas, né, que ainda fazem parte da nossa caminhada, mas que aos poucos nós vamos conseguir ir transformando todas essas misérias em conquistas que farão parte desse grande aprendizado que nós estamos dispostos, né, a caminhar em busca desse reino celeste, desse reino que espera por nós e que nos dá a oportunidade de nos melhorarmos, né, de compreendermos esses espíritos milenares que nós somos no caminho da felicidade, né? Então, é isso. Acho que, não sei se alguém tem alguma dúvida, a gente tem o quê? Uns 3, 4 minutinhos aí ainda, né, Adriano? Lene, se alguém quiser falar alguma coisa, meus amigos pontuarem aí alguma parte. Perfeito. Eu gostaria só de lembrar, né, que esse estudo, né, as bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha. Eu me lembrei de uma história, né, de Mahatma Gandhi. Isso, muita gente, quando às vezes faz o estudo, né, das bem-aventuranças, lembra. Mahatma Gandhi não era cristão em si, mas teve a oportunidade de ler sobre Jesus Cristo. E o que ele diz
a esse respeito é o seguinte: se todos os livros do mundo, né, do planeta, deixassem de existir e se restasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade ainda assim estaria salva. Então, né, é muito importante prestarmos atenção, né, na mensagem do Sermão da Montanha, porque ele é realmente um ensinamento moral, né, que nós devemos refletir. É o que o ser humano precisa evoluir moralmente, né? E acho que o estudo de hoje ele trouxe, né, brilhantemente, né, pela Lene e Juliana, fala sobre, a esse respeito, nesse sentido, né? Ou seja, que, infelizmente, aqueles que se encontram em posições, né, de satisfação da matéria têm dificuldade de perceber isso, mesmo porque, né, se percebem isso vai mexer muito com a sua estrutura, né, a sua condição atual. E realmente não é fácil você reconhecer estar em vantagem no mundo material. É muito complicado mesmo, eu fico imaginando. E não é à toa, né, que Lênin e Juliana trouxeram essa questão, né, da provação da riqueza, né, o que faz, na grande maioria das vezes, o desvio, né, das leis divinas. Ela provoca todas as possibilidades, né, assim, de você experimentar todas as sensações materiais do mundo, né? Então, não lhe dar limite, a não ser o conhecimento moral, que é o que vai realmente limitar a condição. Paulo já fazia isso, né? Tudo, tudo me é lícito, não, tudo me provém, né? Mas, não, tudo me é lícito, mas Tudo nem me é tudo me lícito, provém. mas nem tudo me convém. Justamente, Isso aí. Então, Isso mesmo. imagina uma pessoa sem limites, né, materiais. É difícil, se não tiver uma condição moral, refletir sobre isso, né? Deixa eu ver aqui, Igreja Caula, eu estou aqui, gosto muito dessa fala de Guilherme, lembrando a respeito disso. Bem, então estamos chegando aqui na nossa hora, né? Vou passar aqui a palavra para a Juliana, para que ela possa fazer nossa prece de agradecimento, já desde que agora, já agradecendo muito pelo estudo, né, a Lene, Juliana, pelas excelentes reflexões que tivemos hoje. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Nós que agradecemos, né, pela companhia, pela cooperação, né, que possamos todos estar, então, envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus, que nos trouxe a oportunidade do conhecimento, né, em mais uma noite de estudos, de conversas, de troca de ideias, que nós possamos guardar, Senhor, esses ensinamentos, levando-os conosco para praticarmos ao longo da nossa jornada, ao longo dos nossos dias, da nossa caminhada, né, de progresso. Que nós possamos, Senhor, estar sempre envolvidos não só pelo Teu amor e pela Tua bondade, mas pela vontade de trabalhar a humildade, de trabalhar tudo aquilo que temos de bom, né, semeado em nós, para que possamos transformar as nossas imperfeições, para que possamos transformar aquilo que ainda precisamos repensar, refazer, rever, mas que possamos, Senhor, sempre envolvidos e acalentados pela espiritualidade amiga, sermos fortes e caminharmos sempre buscando o nosso melhor, a cada nova oportunidade que temos de tarefar na Tua seara bendita, que nos convida sempre, né, ao trabalho e nos dá as oportunidades que precisamos para caminharmos com mais segurança no nosso caminho do progresso, da evolução. Que sejamos todos amparados e envolvidos na Tua doce e serena paz, Senhor Jesus. Que possamos estar juntos na próxima semana, novamente, para continuarmos com os estudos das Tuas lições,
de amor, de misericórdia e de bom ânimo que temos ao nosso dispor aí para continuarmos na nossa caminhada. Dá-nos licença para encerrar o estudo da noite de hoje e fica conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado uma vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Isso aí, minha gente. Então, até a semana que vem. Uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, até semana que vem. Um grande abraço. Beijo, gente.